Este áudio foi gravado em 10 de janeiro de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo. Provided by Biblioteca Digital de Periódicos da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Um levantamento da produção intelectual sobre energia solar fotovoltaica. Tiago Carrano Albuquerque 2, Maurício Uriona Maldonado 3, Caroline Rodrigues Vaz 4 2. Aceito para publicação no quarto trimestre de 2017. Mestrando em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. carranoalber@gmail.com. 3. Professor adjunto no Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, EPS, na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. mauricio.uriona@gmail.com. 4. Pós-doutoranda em Engenharia de Produção, na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. carolvaz@gmail.com. Resumo. A evolução da humanidade sempre esteve conectada às exigências por fontes de energia. Hoje, a matriz energética global é altamente dependente dos combustíveis derivados de petróleo, que por sua vez possuem alto coeficiente energético, porém causam grandes impactos ao meio ambiente em sua exploração e utilização. As fontes renováveis têm como vantagem a geração de energia sem danos significativos à natureza. Dentre essas, a geração solar fotovoltaica ganha destaque nos últimos anos como uma alternativa sustentável de atendimento à demanda de eletricidade. No intuito de aprofundar mais as pesquisas realizadas sobre este tema, foi realizada uma busca bibliométrica de artigos que tratavam de energia fotovoltaica, a fim de se identificar as principais áreas pesquisadas, palavras-chave, revistas, jornais, países, anos de publicação e autores que são mais relevantes, facilitando assim o processo de busca de outros pesquisadores por uma literatura específica dentro do tema abordado. A pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science, a partir de 1.645 artigos resultantes das buscas. Como resultados finais da pesquisa, são apresentados as principais 916 áreas de pesquisa, as redes de citação, bem como os autores mais relevantes de cada área. E além destas informações, foi realizada uma seleção dos 25 principais artigos do tema. Palavras-chave: energia solar, fotovoltaica e análise bibliométrica. A Survey of Intellectual Production on Solar Photovoltaic Energy Abstract. The Evolution of Humanity has always been connected to the demands of energy sources. Today, the global energy matrix is highly dependent on petroleum derived fuels, which in turn have a high energy coefficient, but cause great impacts to the environment in its exploration and use. Renewable sources have the advantage of generating energy without significant damage to nature. Among these, photovoltaic solar generation has been linked in recent years as a sustainable alternative to meet the demand for electricity. In order to deepen research carried out on this subject, a bibliometric search of articles dealing photovoltaic energy was carried out in order to identify themes in research areas, keywords, journals, countries, years of publication and authors which are more relevant, facilitating the search process of other researchers for a specific literature within the topic addressed. The survey was conducted in the Web of Science database, from 1.645 articles resulting from the researches. As final results of the research are presented thema in areas of research, the citation networks, as well as the most relevant authors of each area, and beyond this information, a selection of the 25 main articles of the theme was made. Keywords: solar energy, photovoltaic and bibliometric analysis.
Introdução. O setor de energia elétrica é de notória importância para a evolução social e econômica de um país, existindo uma forte correlação entre o consumo de energia elétrica e alguns indicadores de desenvolvimento sociais, como analfabetismo, mortalidade infantil e expectativa de vida. Goldenberg, 2006, Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, p. 915, 939, 2017. 917. Neste contexto, governos buscam por outras fontes energéticas, em especial as renováveis, por apresentarem um menor custo e impacto ambiental se comparadas a fontes não renováveis como o petróleo e o gás natural, as quais a cada dia se tornam mais escassas e com maior valor agregado no mercado. Além disso, são os grandes responsáveis por parte da poluição atmosférica e por crises políticas, financeiras e até mesmo guerras em algumas partes do mundo. DEN ou NET-AL. 2014. Nos últimos anos, dentre as energias renováveis, a energia solar fotovoltaica vem ganhando cada vez mais destaque, se analisado o crescimento tanto da capacidade instalada, GW, quanto da capacidade de geração, TWH e APVPS, 2015. De 2005 a 2015, o crescimento mundial da capacidade instalada de energia fotovoltaica foi de 45,31% por ano, já a capacidade de geração teve um crescimento de 58,51%, SPE, 2016. Além disso, no relatório Solar Photovoltaic Energy Technology Roadmap 2014 mostra como a geração desta energia está se expandindo nas diferentes partes do mundo e que esta tendência tende a continuar de forma exponencial nos próximos anos. 2014. Este rápido crescimento pode ser explicado por três fatores. Primeiro, pelos benefícios intrínsecos associados a esta tecnologia, por não prejudicar o meio ambiente e seu simples funcionamento na geração de energia elétrica. Goldenberg, José. Lucon, 2008. Segundo, pela redução dos custos de produção, devido ao rápido avanço das curvas de aprendizado deste setor nos últimos anos, e a tendência para os próximos anos é de queda nos preços dos equipamentos. Birnie et al. 2017. E por último, o incentivo a esta tecnologia é uma forma de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e, consequentemente, contornar os problemas relacionados a este tipo de fonte energética, como as crises geopolíticas e a volatilidade do preço do barril de petróleo. Jimenez, Franco, Diner, 2016. Este artigo tem como objetivo identificar os principais países, artigos, autores e jornais com maior número de publicações, as palavras-chave mais utilizadas para buscas, principais anos de publicação e as redes de cocitação entre os autores. Desta forma, expondo quais são as tendências de pesquisa e a relação entre os trabalhos publicados sobre este assunto. Para atingir tal objetivo, este trabalho buscou utilizar a bibliometria para quantificar e mensurar estas informações. A bibliometria faz parte de um grupo de métodos de investigação científica, assim como cienciometria, infometria e a webometria, que permitem medir a produtividade de pesquisadores, grupos ou instituições de pesquisa. Estes métodos têm funções semelhantes. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, p. 915, 939, 2017. 918. Mas, ao mesmo tempo, cada uma delas propõe medir a difusão do conhecimento científico e o fluxo da informação sob enfoques divergentes. Para esclarecer as características de cada método, buscou-se distingui-los quanto ao objeto de estudo, variáveis, técnicas e objetivos. Essas informações são apresentadas no quadro 1.
Quadro 1. Classificação dos métodos de investigação científica: bibliometria, sintometria, informetria / infometria, webometria. Objeto de estudo: livros, documentos, revistas, artigos, autores, usuários. Disciplinas, assuntos, campos científicos e tecnológicos, patentes, dissertações e teses. Palavras, documentos, banco de dados, comunicações informais, inclusive em âmbito não científico. Páginas na internet, URL, título, tipo, domínio, tamanho e links, motores de busca. Variáveis: número de empréstimos, circulação, e de citações, frequência de extensão de frases. Fatores que, se medir a recuperação e número de páginas, diferenciam relevância. Por eixo, número de as subdisciplinas. Linhas por eixo, como os cientistas, número de links que se comunicam. Remetem a um mesmo sítio, citações, estratégias de busca. Técnicas: ranking, frequência, distribuição. Análise de conjunto de correspondência, co-ocorrência de termos, expressões, palavras-chave. Modelo vetor espaço, modelos booleanos de recuperação, modelos probabilísticos, linguagem de processamento, abordagens baseada no conhecimento. Fator de impacto da web, FIV, densidade dos links, citações, estratégias de busca. Objetivos: conhecer o tamanho e as características dos acervos e elaborar previsões de crescimento de um determinado tema. Identificar, melhorar a eficiência da domínios de recuperação da interesse, informação, identificar, compreender como relações entre os e quanto os diversos sistemas de cientistas e informação comunicam. Avaliar o sucesso de determinados sítios, detectar a presença de instituições, pesquisadores na rede e melhorar a eficiência dos motores de busca na recuperação das informações. Fonte: elaboração com base Vant, 2002. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, p. 915, 939, 2017. 919. A escolha da utilização da bibliometria como método de investigação nesta pesquisa se deu em função do maior alinhamento entre o objetivo do artigo e o objetivo proposto pelo método, além de apresentar como objeto de estudo fontes de representatividade dentro do meio científico. Referencial teórico em energia fotovoltaica. O princípio de funcionamento desta tecnologia está baseado na conversão da energia solar em energia elétrica através dos efeitos da radiação sobre materiais semicondutores. Bagnall, Borland, 2008. Esta conversão pode ocorrer a partir de dois efeitos físicos conhecidos como o efeito termoelétrico e o efeito fotovoltaico. O primeiro caracteriza-se pelo surgimento de uma diferença de potencial, provocada pela junção de dois metais, em condições específicas. No segundo, os fótons contidos na luz solar são convertidos em energia elétrica por meio do uso de células solares. NEMET, 2006. A partir do efeito termoelétrico e fotovoltaico, se originam duas formas distintas de gerar e aproveitar a energia solar para produzir eletricidade. A primeira é a energia solar heliotérmica, ou também conhecida como energia solar concentrada, e a segunda a energia solar fotovoltaica, sendo esta o objeto de interesse de estudo neste trabalho. Atualmente, grande parte das células fotovoltaicas, presentes em placas e painéis fotovoltaicos vendidos no mercado, possuem em sua composição base a presença do elemento químico silício, Si, e podendo ser constituída de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo. Cresesb, 2006. Por sua vez, no interior das células solares o efeito fotovoltaico ocorre, efeito esses que pode ser descrito como o processo físico pelo qual uma célula fotovoltaica converte luz solar em eletricidade.
A luz solar possui em sua composição os fótons, que por sua vez os fótons possuem uma grande quantidade de energia, correspondente aos diferentes comprimentos de onda do espectro solar. Quando os fótons vão de encontro à célula, os mesmos podem ser refletidos, absorvidos, ou até mesmo atravessam a célula fotovoltaica. Somente os fótons que são absorvidos têm a capacidade de gerar eletricidade, os demais não têm sua energia convertida. Já para os fótons que são absorvidos, sua energia é transferida a um elétron de uma revista brasileira de energias renováveis, V6, N5, P 915, 939, 2017, 920 átomo da célula. Com essa nova energia, o elétron sai de sua posição original no átomo para tornar parte da corrente, em um circuito elétrico. Deixando sua posição inicial, o elétron deixa uma lacuna para que outro elétron possa ocupar. Propriedades especiais das células fotovoltaicas, um campo elétrico nela embutido, fazem com que a corrente produza uma DDP para que haja corrente em uma carga externa. Pereira, 2006. Após a conversão da energia solar em energia elétrica ocorrida nas células, duas configurações de equipamentos são possíveis dependendo se o sistema fotovoltaico é conectado ou isolado da rede elétrica. No caso dos sistemas isolados da rede, a energia elétrica é conduzida para um controlador de carga onde se realiza o controle de tensão e corrente. Posteriormente, essa energia é conduzida e processada no inversor, onde a energia elétrica em corrente continua e convertida em corrente alternada e podendo assim ser utilizada para a alimentação dos aparelhos eletroeletrônicos. O excedente da energia pode ser armazenado nas baterias, para ser utilizada em horários de consumo de pico ou quando não ocorre radiação. Mason, Miller, 2016. Já se tratando de sistemas conectados à rede, a energia elétrica é conduzida diretamente para um inversor, convertendo a corrente contínua em alternada, sendo possível a utilização desta energia pelo consumidor. Além disso, quando esta energia produzida não for utilizada, ela é mensurada em um segundo relógio de geração ou em um relógio bidirecional instalado na residência pela concessionária de energia. Mason, Miller, 2016. Segundo Nascimento, 2004, a energia solar fotovoltaica já é viável em diversas aplicações, mas para uso doméstico, não consegue competir com o preço da energia elétrica das concessionárias via rede pública de distribuição, principalmente em relação a custos de implantação e manutenção, devido ao alto valor dos componentes, que muitas vezes são importados. Sistemas isolados da rede elétrica. Sistemas isolados são sistemas fotovoltaicos, não possuem conexão com a rede de distribuição de energia elétrica. Este método de geração de energia pode ser encontrado com maior frequência em regiões isoladas onde o sistema de distribuição de energia não consegue chegar devido à longa distância, a qual provoca elevados custos de investimento em infraestrutura de cabos e torres. Miller, OP, 2000. Segundo Freitas, 2008, este tipo de sistema também é conhecido como autônomo e é concebido para alimentar um conjunto de baterias. Dessa forma, as baterias absorvem a Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P 915, 939, 2017, 921 energia gerada pelos painéis solares durante o período de incidência solar. Logo, durante os períodos sem incidência do Sol, como, por exemplo, durante a noite, as baterias armazenam energia química e, posteriormente, em energia elétrica. Portanto, este tipo de sistema se utiliza de dois novos componentes para realizar o processo de entrega de energia para os pontos de consumo.
Estes componentes são as baterias, como citado anteriormente, e os controladores de carga. Os inversores também são utilizados nesse tipo de sistema, executando função semelhante ao realizado nos sistemas conectados à rede. Fleming, Martini, Malga, 2014. Para os sistemas isolados da rede faz-se necessário o uso de baterias para armazenamento de energia. Logo, para que não ocorram problemas com as mesmas, é utilizado um controlador de carga que possui a função de proteger o banco de baterias contra cargas e descargas excessivas, aumentando a sua vida útil. Este componente é crítico em sistemas isolados, pois, caso venha a falhar, a bateria pode sofrer danos irreparáveis. Pinho, 2014. Portanto, este sistema se diferencia em relação aos sistemas conectados à rede em relação aos componentes. Porém, segundo Bozo, 2015, esse sistema necessita de mais investimento para produzir a mesma quantidade de kWh consumida por uma residência tal qual se esta fosse produzida pelas concessionárias de energia, ou seja, seu custo também será maior que um sistema conectado à rede. Sistemas conectados à rede elétrica. A Resolução Normativa N 482, de 17 de abril de 2012, pela ANEEL, que regulamentou a micro e mini geração distribuída no Brasil, foi a responsável por garantir que os consumidores de energia interessados em fornecer energia para a rede da distribuidora na qual estão conectados poderão fazê-lo, desde que obedecidos os procedimentos técnicos estabelecidos pela agência. Essa resolução foi o marco inicial para a instalação dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica no país. Já a Resolução Normativa N 687, de 24 de novembro de 2015 estabeleceu as regras da compensação de energia, ou também como conhecido em algumas literaturas o Sistema de Compensação Net Metering, ANEEL, 2015. Como já dito anteriormente, este tipo de sistema tem como característica principal a não presença de baterias e sua composição, e como o próprio nome diz, o mesmo é conectado à rede elétrica. Desta forma, este sistema atua concomitantemente à rede elétrica de distribuição, onde a demanda energética é suprida através das linhas de distribuição de concessionárias locais, Dargo-TET-AL. 2016. Segundo EDET-AL. 2014, o Sistema Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P 915, 939, 2017. 922 injetar a energia na rede nos meses em que a geração fosse maior que o consumo, possuindo desta forma um crédito energético na sua fatura de energia. Esse crédito gerado é utilizado nos meses onde o consumo é maior do que a geração. De acordo com a Resolução Normativa N 482, o dimensionamento do conjunto fotovoltaico é feito para que a energia gerada pelos painéis solares na base anual seja igual ao consumo à média de consumo mensal durante o período de um ano. Porém, quando se analisa a fatura energética mensal e em hipótese nenhuma, mesmo nos meses onde a geração será maior que o consumo, esta será gratuita, tendo em vista a cobrança das taxas de consumo mínimo, por exemplo, iluminação pública, pelas concessionárias, McQueen-AL. 2013. Procedimentos metodológicos para a coleta dos dados sobre o tema de energia solar fotovoltaica. Foram utilizadas as palavras-chave solar energia and fotovoltaica and solar PV, de forma combinada em uma busca na base de dados científica Web of Science, WYSI. É importante destacar que não teve limite temporal na busca pelos artigos e a coleção selecionada foi Social Science Citation Index, SCI, retornando 2009 resultados em janeiro de 2017.
Foi selecionado o filtro article para remover os trabalhos que não fossem provenientes de publicações em periódicos, jornais, retornando 1.645 artigos como resultado final. A escolha dessa base se deu pela sua multidisciplinaridade e capacidade de indexar somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas. Possuindo hoje mais de 9.200 periódicos indexados. Também foi escolhida pela abrangência e por ser a única a permitir a aplicação de todos os softwares usados nesta pesquisa. O software EndNote Marca Registrada facilita o gerenciamento e tratamento das referências coletadas. EndNote, 2014. A ferramenta EndNote é um gestor de referências bibliográficas produzido pela Thomson Scientific que trabalha de forma integrada às bases consultadas. Facilita a investigação e a escrita científica, permite reunir referências bibliográficas de bases de dados online, importar os metadados e agrupá-los de diversas formas. Após o gerenciamento das informações no EndNote Marca Registrada, iniciou-se o trabalho de organização das informações dos artigos coletados. Os mesmos foram classificados quanto palavras-chave mais recorrentes, quantidade de publicações por ano, autores com maior número de publicações e citações, países de origem destes autores e os jornais como um maior número de publicação do tema. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 923 para a elaboração dos gráficos dos principais autores, jornais, países, anos de publicação, citações e artigos. Foram utilizados os softwares EstCit Marca Registrada, o qual gerencia as informações dos metadados e a realizar análise bibliométrica. Através deste software é possível a transformação de dados não numéricos em um formato gráfico, facilitando a interpretação desses dados para pesquisadores de uma determinada área de interesse. EstCit, 2013. NAIOS Marca Registrada, Network Analysis Interface for Literature Studies. Este software é resultado do trabalho de Knutas, 2015, o qual realizar análise das informações dos metadados e correlaciona palavras-chave, autores com maior número de publicação e autores mais citados de forma sistemática. Outro software utilizado para análise bibliométrica foi VozViver Marca Registrada, VozViver, 2014, devido à sua fácil utilização e interpretação dos seus resultados. Sendo possível a criação de gráficos e grandes mapas com mais de 5.000 variáveis correlacionáveis. Resultados: as informações coletadas sobre os artigos como palavras-chave mais recorrentes, quantidade de publicações por ano, quantidade de publicações por autor, países com maior participação nesta área de pesquisa e quantidade de publicações por jornal foram contabilizadas e são apresentadas na tabela 1. Tabela 1. Dados gerais da análise bibliométrica. Critério: quantidade, autores 3.916, jornais 423, palavras chave 3.062, países 84, publicações 1.645. Fonte elaborado própria no EstCit Marca Registrada. A seguir na figura 1 são apresentados a frequência de palavras-chave mais encontradas nos trabalhos pesquisados. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 924. Figura 1. Gráfico de frequências das palavras-chave. Fonte elaboração própria no NAIOS Marca Registrada. Dentre as palavras-chave mais recorrentes, na literatura pesquisada de energia solar, os termos Renewable Energy 185, repetições Solar Energy 130,
e fotovoltaicos 97, e fotovoltaico 82, aparecem em destaque, desta forma sendo estes termos os mais utilizados como palavras-chave nos trabalhos sobre o tema de energia solar fotovoltaica. Além disso, dentre os termos utilizados para a realização da busca sistemática deste trabalho, todos estão presentes entre os principais apresentados na figura 1. Fato este que comprova que a seleção das palavras-chave para a coleta de dados foi feita de maneira a buscar o maior número de artigos. A figura 2 apresenta os principais anos de publicação na área de energia fotovoltaica. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 925. Figura 2, gráfico de publicação por ano fonte. Elaboração própria no ICIT marca registrada. Com análise dos principais anos de publicação do tema, fica claro que os estudos pertinentes à área já vinham sendo feitos de longa data, tendo em vista o artigo do Brovo, GG de 1956, Nuclear and Solar Energy, onde o autor realiza um comparativo entre a energia nuclear e a energia solar, mostrando mesmo que de uma forma inicial o interesse nesta nova fonte de energia tem mais de 60 anos. Além disso, outro ponto que fica claro com a visualização do gráfico da figura 2 é a evolução na quantidade de pesquisas sobre o tema a partir do ano de 2008 em diante, ano este em que a crise ambiental se acentuou, tendo em vista os relatórios elaborados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Fonseca et al. Este acontecimento revela que a necessidade pela busca de fontes alternativas de energia teve reflexo também nas pesquisas acadêmicas. Já figura 3 traz como informação os países com maior número de publicação na área de energia solar. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 926. Figura 3, gráfico de publicação por países fonte. Elaboração própria no ICIT marca registrada. Estados Unidos, 507 artigos, Reino Unido, 154, China, 103, e Alemanha, 95, se destacam dentre os demais entre um número de artigos publicados em jornal sobre o tema, revelando o grande interesse destes países na pesquisa deste tema. Além disso, esses países são destaques também na produção de energia solar, tendo em vista que, se somadas à capacidade produtiva de energia de cada um destes países, se atingiria o valor de 74,2% da capacidade produtiva mundial desta fonte, IAPVPS, 2015. Estas informações retratam a relação da pesquisa acadêmica com o desenvolvimento do setor tecnológico de um país. Quanto aos jornais com maior número de publicações nesta área, a tabela 2 traz essas informações e abre espaço para a discussão da importância destes periódicos para a pesquisa de energia fotovoltaica. Tabela 2, Jornais de destaque em energia solar. Jornal Publicações Energy Policy 488, Renewable Energy 107, Energy 98, Sustainability 95, Applied Energy 95, Technological Forecasting and Social Change 82, Solar Energy 82, Energy Economics 78, Energy Sustainable Development 67, Journal of Clean Air Production 64, Solar Energy Materials and Solar Cells 59, Desert Policy 56, Progress in Photovoltaics 49, Environmental Research Letters 47, Ecological Economics 45, Environmental Impact Assessments Review 38, Energy Efficiency 35, Energy and Buildings 31, Bulletin of the Atomic Scientists 29. Fonte: elaboração própria no ICIT marca registrada. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5,
p. 915, 939, 2017, 927 verificou-se que a Energy Policy, 488 artigos, Renewable Energy, 107 artigos, Energy, 98, Sustainability, 95, Applied Energy, 95, Technological Forecasting and Social Change, 82, e Solar Energy, 82, englobam 63% das publicações encontradas. A partir destes dados buscou-se investigar o foco de cada um destes periódicos na intenção de encontrar um interesse em comum dentre eles. A tabela 3 tem o papel de apresentar as áreas de interesse de pesquisa de cada uma destas revistas citadas. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, p. 915, 939, 2017, 928. Energy Policy. Tabela 3, áreas de interesse dos jornais em energia solar. Jornal Área de Interesse: Regulamentação energética e ambiental, segurança energética, qualidade e a eficiência dos serviços energéticos, intervenções governamentais no mercado de energia, conversão de biomassa, conversão de tecnologia fotovoltaica, aplicações térmicas solares, tecnologia de geração eólica, dessalinização, arquitetura solar e de baixa energia, climatologia e meteorologia, tecnologia geotérmica, hidroelétrica, tecnologia de produção de hidrogênio e células de combustível, questões socioeconômicas e políticas, modelagem e previsão de energia, sistemas integrados de energia, planejamento energético e gerenciamento de energia, poluição atmosférica e alterações climáticas, poluição da água e saneamento, uso indevido da terra, desertificação e seca, desenvolvimento industrial e crise energética, produtos químicos tóxicos e resíduos perigosos e radioativos, explosão populacional e urbanização, padrões insustentáveis de produção e consumo, fontes de energia novas e renováveis, métodos sustentáveis de preservação e regeneração de energia, conversão e a conservação de energia, utilização ótima dos recursos energéticos, análise e otimização dos processos energéticos, desenvolvimento ou sistemas energéticos sustentáveis. Foco na metodologia e prática de previsão tecnológica e estudos futuros como ferramentas de planejamento, como inter-relação em fatores sociais, ambientais e tecnológicos. Interesse na pesquisa, desenvolvimento, aplicação e avaliação, além das políticas na energia solar. Renewable Energy, Energy Sustainability, Applied Energy, Technological Forecasting and Social Change, Solar Energy, fonte, elaboração própria. A partir dessas informações apresentadas na tabela 3, fica evidente algumas áreas de interesse de pesquisa em comum entre os jornais com maior número de publicação no tema. Em primeiro lugar, pode-se destacar o foco em comum de todos os periódicos em energias. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, p. 915, 939, 2017, 929. Renováveis em geral. Em segundo lugar, o interesse de grande parte destas revistas na área de avaliação de cenários futuros para simulações de novas fontes de energia, mostrando uma preocupação da comunidade científica com o futuro energético do planeta frente às mudanças climáticas globais. E por último, foi notado um interesse nos estudos dos impactos que as políticas de incentivo energético possuem neste setor, no meio ambiente e na sociedade. Vale destacar ainda, que dentro destas áreas de interesse em comum das revistas avaliadas, algumas eram mais focadas no tema de energia solar como a Solar Energy, mas no geral as demais revistas deixam o tema aberto para as demais fontes energéticas.
A avaliação dos autores com maior produção literária é apresentada na figura 4. Figura 4. Gráfico da quantidade de publicação por autor-fonte. Elaboração própria no NAIOS. Marca registrada dentre os autores avaliados quanto ao número de publicações em artigos. Cardelis, J.K. 7 artigos, Solomon, A.A. 6, Rai, V. 6, se evidenciam, sendo o primeiro autor de nacionalidade grega e os demais de nacionalidade norte-americana. Essa informação reforça a análise da figura 3, mostrando que os Estados Unidos, além de ser o país que mais publica sobre o tema de energia solar, possui também os autores com maior índice de publicação sobre este assunto. A tabela 4 traz as obras destes autores com seus respectivos periódicos, anos de publicação e as áreas de atuação de cada um destes pesquisadores de acordo com a leitura dos títulos, palavras-chave e abstracts da literatura selecionada. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017. 930. Tabela 4. Autores com maior número de publicações sobre energia solar. Área de atuação. Artigos. Journals Comparing Recent Views of Public Attitude on Wind Energy, Photovoltaic and Small Hydro Applications. Optimum 20, and Photovoltaic Based Standalone Systems on the Basis of Life Cycle Energy Analysis. Minimum Cost Solution of Wind Photovoltaic Based Standalone Power Systems for Remote Consumers. Renewable Energy Applications. Ingress What is the Public Attitude? Minimum Long-Term Cost Solution for Remote Telecommunication Stations on the Basis of Photovoltaic Based Hybrid Power Systems. Critical Evaluation of Financial Supporting Schemes for Wind Based Projects. Case Study. Ingress Cost Benefit Analysis of a Photovoltaic Energy Storage Electrification Solution for Remote Islands. Appropriate Storage for High Penetration Grid Connected Photovoltaic Plants. The Role of Conventional Power Plants in a Grid Fed Mainly PV and Storage, and the largest shadow capacity requirement properties and uses of storage for enhancing the grid penetration of very large photovoltaic systems. The effects on grid matching and ramping requirements of single and distributed PV systems employing various fixed and subtracting technologies and energy-based evaluation of the matching possibilities of very large photovoltaic plants to the electricity grid. Israel Case Study. Grid Matching of Large Scale Wind Energy Conversion Systems, Alone and in Tandem with Large Scale Photovoltaic Systems. An Israeli Case Study Overcoming Barriers and Uncertainties in the Adoption of Residential Solar PV Agent Based Modeling of Energy Technology Adoption. Empirical Integration of Social, Behavioral, Economic, and Environmental Factors. Public Perceptions and Information Gaps in Solar Energy in Texas. Renewable Energy. Autores. Ano 2013. Energy Policy 2012. Desenvolvimento de tecnologias caudeles energéticas e J.K. Seus impactos na sociedade. Energy Policy. Energy Policy. Energy Policy 2012, 2012, 2011. Energy Policy 2011. Energy Policy. Energy Policy. Energy Policy 2009, 2012, 2012. Energy Policy 2010. Solomon, A.A. Simulação de cenários futuros para energias renováveis. Energy Policy 2010. Energy Policy 2010. Energy Policy 2010. Renewable Energy 2016. Rai, V. Desenvolvimento de tecnologias energéticas e seus impactos na sociedade. Environmental Modeling 2015. Uma software environmental 2015. Research Letters Global International Love Carbon Technology Transfer. Environmental 2014 do Intellectual Property Regimes Matter. Change Human and Policy Dimensions Diffusion of Environmentally Friendly Energy Environmental Technologies.
Bui versus Leais e Differences in 2013 Research Letters Residential PV Markets Effective Information Channels for Reducing Costs Environmental of Environmentally Friendly Technologies. 2013 Research Letters Evidence from Residential PV Markets Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017 931. Após análise dos autores com maior número de publicação no tema de energia fotovoltaica, se sobressaem três questões importantes. Primeiro, que as áreas de atuação destes autores são muito próximas às áreas de interesses dos periódicos já levantados na tabela 3, sendo de destaque a simulação de cenários futuros e desenvolvimento de tecnologias energéticas e seus impactos para a sociedade. Em segundo lugar, os anos de publicação dos trabalhos destes autores estão em um intervalo de tempo entre 2008 a 2016, ou seja, período esse de maior produção de artigos referentes ao tema. E por último, os periódicos mais publicados por esses autores são Energy Policy e Renewable Energy, reafirmando o domínio dessas revistas nas publicações sobre este assunto em específico. A figura 5 retrata os autores com maior número de citações na área de energia solar. Figura 5, gráfico da quantidade de citação por autor-fonte. Elaboração própria no NIOS, marca registrada dentre os autores avaliados quanto ao número de citações, Denlon, P. 455 citações, NMET, GF 323, ambos de nacionalidade americana e IRT, L 150, de nacionalidade alemã se destacam. A tabela 5 mostra os artigos destes pesquisadores com seus respectivos periódicos, anos de publicação e as áreas de atuação de cada um destes pesquisadores de acordo com a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos da literatura selecionada. Analisando em conjunto as informações trazidas pelas figuras 3,4 e 5, percebe-se Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017 932 que a nação norte-americana, além de deter o maior número de publicações e os autores com maior índice de publicação, possuem também os trabalhos com maior índice de citação sobre o tema, revelando desta forma a qualidade de seus trabalhos de pesquisa. Tabela 5, autores com maior número de citações sobre energia solar, área de artigos, journals, atuação, grid flexibility and storage, required to achieve very high penetration of variable renewable energy policy, electricity decarbonizing the electric sector. Combining renewable and nuclear energy using thermal energy policy, simulação de storage cenários Denyon, evaluating the limits of solar photovoltaics futuros para P e a PVPS, in electric power systems utilizing energy policy, energias, energy storage and other enabling technologies renováveis, evaluating the limits of solar photovoltaics energy policy, e a PVPS, in traditional electric power systems land use requirements and the per capita solar footprint for photovoltaic generation in the energy policy United States beyond the learning curve. Factors influencing energy policy cost reductions in photovoltaics environmental net radioactive forcing from widespread science in modelagens deployment of photovoltaics technology NEMET, G. Políticas e seus F. Impactos interim monitoring of cost dynamics for publicly energy policy futuro supported energy technologies demand subsidies versus RD. Comparing the uncertain impacts of policy on a pre-energy journal commercial low carbon energy technology the market value of variable renewable energy desenvolving effect of solar wind power variability on the economic study relative price technologies renewable IRT, L market value of solar power. Is photovoltaics energéticas e power cost competitive.
Seus impactos generation na sociedade vivem diz not qual. On the Economics of Energy Electricity Generation Autores ano 2011, 2012, 2007, 2007, 2008, 2006, 2009, 2009, 2009, 2013, 2015, 2016. As afirmações feitas durante a análise dos autores com maior número de publicações podem ser refeitas também durante a análise dos autores com maior número de citações, porém vale destacar a identificação de uma nova área de interesse, a modelagens das políticas e seus impactos futuros, área essa que surge de uma junção entre a área de simulação de cenários futuros e com a análise das políticas de incentivo deste setor em questão. A partir deste momento buscou-se uma relação entre as obras dos autores levantados, durante a etapa de coleta de dados e, além disso, identificar as áreas de interesse em comum destes autores. Para isso, foi feito um mapa bibliométrico de cocitação como pode ser visto na Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 933 figura 6, na intenção de se trazer uma visão global do trabalho em conjunto destes pesquisadores. O mapa bibliométrico de cocitação tem a função de ilustrar as redes de citação entre os autores, através de suas linhas de conexão bem como as áreas de pesquisa, as quais são indicadas pela cor de cada cluster, e os autores mais citados podem ser analisados pela dimensão da circunferência indicada no mapa. Figura 6. Mapa bibliométrico de cocitação fonte. Elaboração própria no Vos Viver marca registrada. Após a visualização do mapa se torna claro a existência de 4 áreas de pesquisa sobre o tema de energia fotovoltaica, sendo que 3 já foram identificadas durante as análises dos autores com maior número de publicação e citação. A área de pesquisa identificada durante essa análise, juntamente com a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave das obras dos autores que a pertencem foi a área de desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação de Tecnologias Energéticas Sustentáveis. Essa área de pesquisa visa identificar os fatores chaves de sucesso da inovação tecnológica de energias limpas. A tabela 6 informa os autores mais citados de cada uma destas áreas de pesquisa, bem como a identificação de cada cluster no mapa, país de origem, número de citações e publicações destes autores selecionados. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 934. Cluster vermelho, azul, amarelo, verde. Tabela 6. Clusters e áreas de pesquisa identificadas na pesquisa. Área de pesquisa principal, autor, país de origem, N de citações, simulação de cenários, DENIO, P. Estados Unidos 455. Futuros para energias renováveis, desenvolvimento de Caldeles, Grécia 150. Tecnologias energéticas e J.K. Seus impactos na sociedade, desenvolvimento do Sovaco, Reino Unido 25. Sistema Nacional de BK, inovação de uma determinada tecnologia energética, modelagens políticas e seus NEMET, GF. Estados Unidos 323. Impactos futuros, N de artigos publicados 5, 7, 2, 4. Buscou-se ainda identificar os artigos mais relevantes através de uma avaliação feita pelo software NAIOS marca registrada, o qual elabora estes resultados levando em consideração 3 medidas de importância. 1. Em grau na rede de citações. 2. Citações fornecidas pela Easy Web of Science marca registrada, apenas para artigos incluídos no conjunto de dados. E 3. A pontuação da feita segundo a Hackpage de citações do Google Acadêmico marca registrada. Desta forma, os 25 maiores documentos de pontuação são identificados usando estas medidas separadamente.
Os resultados são apresentados na tabela 7 e estão combinados e ordenados por grau de relevância com a remoção dos duplicados. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 935. Tabela 7, principais artigos levantados segundo software na Marca registrada. Artigo Journals Beyond Telearning Curve. Factors Influencing Energy Policy Cost Reductions in Photovoltaics Denion, P. Evaluating the Limits of Solar Photovoltaics, PV, Energy Policy in Traditional Electric Power Systems Brasília, M. Reconsidering the Economics of Photovoltaic Renewable Energy Power JAGER, W. Stimulating the Diffusion of Photovoltaic Systems Energy Policy FTENACs, V. T. Technical, Geographical, and Economic Energy Policy Feasibility for Solar Energy to Supply the Energy Needs of the Use Denion, P. Evaluating the Limits of Solar Photovoltaics, IA. Energy Policy PVPS, in Electric Power Systems Utilizing Energy Storage and Other Enabling Technologies do ONCHET, L. Economic Analysis of Different Supporting Policies Energy Policy for the Production of Electrical Energy by Solar Photovoltaics in Western European Union Countries. Jacobson, MZ. Providing all Global Energy with 20, Water, and Energy Policy Solar Power. Parte 1. Technologies, Energy Resources, Quantities and Areas of Infrastructure, and Materials Fires, A. Consumer Attitudes Towards Domestic Solar Power Energy Policy Systems Rigiter, J. Cost and Optimal Feed-in Tariff for Small Scale Energy Policy Photovoltaic Systems in China. Grau, T. Survey of Photovoltaic Industry and Policy in Energy Policy Germany and China. Van, DZ. Telearning Potential of Photovoltaics. Energy Policy Implications for Energy Policy do ONCHET, L. Economic Analysis of Different Supporting Policies Energy Policy for the Production of Electrical Energy by Solar Photovoltaics in Eastern European Union Countries. Soutsus, T. Environmental Impacts from the Solar Energy Policy Technologies. Dargout, N. R. The Impacts of RAT Design and Net Metering on the Energy Policy Biosavings from Distributed PV for Residential Customers in California. As Maestro, CJ. Photovoltaic Remuneration Policies in the Energy Policy European Union IRT, L. The Market Value of Variable Renewable Energy Economics. Breyer, C. Global Overview on Grid Parity Progress in Photovoltaic Hacker, R. T. Kiet, Energy, Revolution. Analyzing the Energy Policy Dissemination of Photovoltaic Power Systems in Kenya. Autor principal Nemet, G. F. Bollinger, B. Labai, D. Chakrabarti, S. Pierce, J. Borenstein, S. Per Effects in the Diffusion of Solar Photovoltaic Panels Exploring the Consumer Decision Process in the Adoption of Solar Energy Systems. Rural Electrification Program with Solar Energy in Remote Region. A case study in Iceland Photovoltaics, a path to sustainable futures. The Private and Public Economics of Renewable Marketing Science. Journal of Consumer Research Energy Policy Futures. Journal of Economic. Ano 2006, 2007, 2013, 2006, 2009, 2007, 2010, 2011, 2006, 2010, 2012, 2004, 2010, 2005, 2011, 2013, 2013, 2013, 1996, 2012, 1981, 2002, 2002, 2012. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 936. Electricity Generation HSU, C. Using System Dynamics Model to Assess the Effects of Capital Subsidies and Feed-in Tariffs on Solar PV Installations. Fonte. Elaboração própria no NAIOS.
Perspectives Applied Energy 2012 NMET, GF possui 4 artigos publicados como autor principal e 323 citações feitas ao autor segundo a análise realizada pelo software Newsmark registrada. Já Daniel P. detém 5 artigos publicados como autor principal, sendo 3 publicações e 455 citações feitas por outros autores que estudaram seus trabalhos, ilustrando desta forma a importância das pesquisas feitas por esses 2 autores em especial. De acordo com as análises bibliométricas feitas até este momento é possível se afirma que a leitura das obras destes 2 autores, Daniel P. e NMET, GF, é fundamental para a melhor compreensão do tema de energia solar fotovoltaica, mas também não descartando a leitura das obras dos principais autores destacados nos clusters de áreas de pesquisa identificadas e das 25 principais obras segundo o software Newsmark registrada, tabela 6 e 7. Conclusões. Esta pesquisa teve como objetivo fazer uma análise bibliométrica da literatura sobre energia fotovoltaica. Identificou-se os artigos, autores, jornais e país com mais publicações, bem como as palavras-chave relacionadas ao tema de energia solar fotovoltaica mais frequentes e autores mais citados, além da análise da rede de citação destes autores. Dentre os autores com mais publicações e citações sobre o tema, destacaram-se os pesquisadores NMET, GF e Daniel P. Percebeu-se ainda que a maioria dos artigos destes e de outros autores são produzidos em universidades e centros de pesquisa localizados nos Estados Unidos, Reino Unido e China. Com relação às áreas de pesquisa identificadas neste trabalho, observou-se 4 áreas de destaque: simulação de cenários futuros para energias renováveis, desenvolvimento de tecnologias e seus impactos na sociedade, desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação de uma determinada tecnologia energética e modelagens políticas e seus impactos futuros, sendo identificados citações entre autores dessas áreas, comprovando assim a multidisciplinaridade deste assunto. Neste contexto, é possível destacar ainda que o foco de muitos autores esteja em trabalhos de simulações que buscam retratar as mais diversas realidades futuras para este tema com base em experiências passadas de outras fontes de Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017, 937 Energia, políticas do setor, impactos no meio ambiente e na sociedade, entre outros assuntos que podem ser utilizados para a geração de cenários de simulação. Com base neste trabalho sobre a produção intelectual de energia solar fotovoltaica, podem-se direcionar os futuros estudos relacionados ao tema com as áreas de simulação de cenários futuros e os estudos das políticas do setor de energia, devido às tendências avaliadas durante esta pesquisa das áreas de interesse dos periódicos e dos autores. Finalmente, salienta-se que pesquisas como a aqui relatada permitem que pesquisadores e demais interessados possam conhecer, além das orientações gerais da literatura, os trabalhos e autores mais influentes de uma determinada área. Assim, obtendo-se um interessante ponto de partida para pesquisas futuras. Referências a NEO. Cadernos temáticos micro e mini geração distribuída. Sistema de compensação de energia elétrica. Brasília, DF, Brasil. Centro de Documentação CEDOC 2015. Bagnall, DM. Boriland, M. Photovoltaic Technologies. Energy Policy, 14, 87, 70, 17, 94, V. 36, N. 12, P. 4390, 4396, DEC 2008. ISO 0301, 4215. Disponível em Bozo, ACMRG, CPC.
Gabriel Filho, LRA. Análise de custos dos sistemas fotovoltaicos on-grid e off-grid no Brasil. Revista Científica ANAP Brasil, 14, 87, 98, 02, 02, V8, N 12, P 57, 66, 2015. Birne, J.H.L. Multivariate Analysis of Solar City Economics. Impact of Energy Prices, Policy, Finance, and Cost Urban Photovoltaic Power Plant Implementation. Ville Interdisciplinary Reviews. Energy and Environment, 1.487.163.300, 2017. Disponível em CRESESB. Princípios e aplicações. Eletrobras. Rio de Janeiro. Centro de Referência para a Energia Solar e Eólica 2006. Dargout, NRHL. Net Metering and Market Feedback Loops. Exploring the Impact of Retail Rate Design on Distributed PV Deployment. Applied Energy, 14, 87, 70, 17, 95, V 162, P 713, 722, Jan 2016. ISO 0306, 2619. Disponível em Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P 915, 939, 2017 938 Denlon, PHL. Energy Storage Technologies. IN. Orgs. Grid Energy Storage. Benefits and Challenges to Modernizing the Electric Grid, 2014. P71, 120. HCHL. The Economic Effect of Electricity Net Metering with Solar PV. Consequences for Network Cost Recovery, Cross Subsidies and Policy Objectives. Energy Policy, 14, 87, 70, 17, 95, V 75, P 244, 254, DEC 2014. ISO 0301, 4215. Disponível em EndNote. EndNote for Windows. Bibliography Smart-Easy. Edition 17, 2014. Fleming, P. Martini, B. Malgan, C. Electricity Related GHGMC at Off-Grid, Outdoor Events. Carbon Management, 14, 87, 70, 17, 95, V5, N1, P 55, 65, FEB 2014. IS 1758, 3004. Disponível em Fonseca, LHL. Terceiro e quarto relatórios de avaliação do IPC. Comparação entre cenários futuros de distribuição geográfica do CIPA-Flava no Brasil. Embrapa Meio Ambiente. Artigo em Anais de Congresso, Alice, IN. Workshop sobre mudanças climáticas e problemas fitossanitários, 2012, Jaguariúna. Anais, Jaguariúna. Embrapa Meio Ambiente, 2012. 6P Freitas, SSA. Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos. 2008. Mestrado em Engenharia Industrial, ramo Engenharia Eletrotécnica. Departamento de Eletrotécnica, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança. Goldenberg, J.T. Promise of Clean Energy. Energy Policy, 15, 02, 73, 39, 93, VV 34, NN 15, PP 2185, 2190, 2006. Goldenberg, J. Lucon, O. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Editora da Universidade de São Paulo 2008. EstCity. EstCity for Windows. Clarivate Analytics 2013. IAPVPS. Snapshot of Global PV Markets 2014.
System IEAPP Paris, France 2015. IA. Medium Term Renewable Energy Market Report 2014. Agência IE Paris, France 2014. Jimenez, M. Franco, C.J. Diner, e Diffusion of Renewable Energy Technologies. TNAD for Policy in Colombia. Energy, 14, 87, 01, 25, 12, V 111, P 818, 829, 2016. ISO 0360, 54, 42. Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P 915, 939, 2017 939 Knutas, AH, A Salminen, J. Iconen, J. E Porras, J. Serviço de Análise Bibliométrica em Nuvem para Estudos de Mapeamento Sistemático. Proceedings of T16TH International Conference on Computer Systems and Technologies 2015. Mason, I.G. Miller, A.J.V. Energetic and Economic Optimization of Islanded Old Scale Photovoltaic Plus Battery Systems. Renewable Energy, 14, 87, 70, 17, 95, V 96, P 559, 573, OCT 2016. ISO 0960, 1481. Disponível em McKenna, E.L. Economic and Environmental Impact of Lead Acid Batteries in Grid Connected Domestic PV Systems. Applied Energy, 14, 87, 70, 17, 95, V 104, P 239, 249, A por 2013. ISO 0306, 2619. Disponível em Miller, D. OP, C. Learning to Land for Off-Grid Solar Power. Policy Lessons from World Bank Loans to India, Indonésia, and Sri Lanka. Energy Policy, 14, 87, 70, 17, 95, V 28, N 2, P 87105, FEB 2000. ISO 0301, 4215. Disponível em Nascimento, C.A. Princípios de Funcionamento da Célula Fotovoltaica. 2004. Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Fontes Alternativas de Energia, Departamento de Engenharia, Universidade Federal de Lavras, Lavras. NMET, GFB onde Learning Curve. Factors Influencing Cost Reductions in Photovoltaics. Energy Policy, 14, 87, 70, 17, 95, V 34, N 17, P 3218, 3232, 9 2006. ISO 030, 142, 15. Disponível em Pereira, E.M., F. Abreu, S. Ruter, R. Altas Brasileiro de Energia Solar. INPE. São José dos Campos 2006. Pinho, J. G. M. igual. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. CPEL Cresesb. Rio de Janeiro. CPEL Cresesb 2014. SP. Global Market Outlook for Solar Power. Europe, SP Bruxelas, Belgium 2016. Vant, NP da Bibliometria à Webometria. Uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, 15, 05, 58, 47, 34, V 31, N 2, P 152, 162, 2002. Vos Viver. Vos Viver 1, 6, 5 for Windows Center for Ciência and Technology Studies 2014.
Revista Brasileira de Energias Renováveis, V6, N5, P. 915, 939, 2017.